Olá, pessoal! Vamos estudar juntos a lição bíblica da ciência cristã? O tema desta semana é a alma. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você baixar essa lição e acompanhar esse estudo com a gente. Aqui eu vou ler na leitura alternada, em Salmo 66, versículo 8. Bendizei, ó povos, o nosso Deus, fazei ouvir a voz do seu louvor, o que preserva com vida a nossa alma e não permite que nos resvalem os pés. Então aqui a palavra alma, está falando da nossa alma. Pode ter um significado de a nossa essência, o nosso ser. E Deus preserva com vida a nossa alma. E também o nosso ânimo, a nossa alegria. E mais adiante diz assim, bem-aventurado o homem cuja força está em ti. E depois continua, vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus. Eu gostei desse trecho, que está em Isaías 41, 7, está em Salmo 66, versículo 7, vão indo de força em força. Porque para a gente, às vezes parece que a gente vai indo de força e fraqueza. A gente vai alternando entre força e fraqueza na nossa experiência humana. Em alguns momentos a gente está forte, outros está fraco. E aqui está falando, não, vocês vão indo de força em força. Sempre com essa força do Senhor. Então eu achei bem confortante, nunca tinha reparado nesse trecho. E daí em Isaías 41, 4, e aqui é uma tradução da versão em King James, mas mesmo assim eles cometeram um errinho, puseram uma palavra a mais aqui que não está no original. O original diz assim, eu, o Senhor, o primeiro e com o último, sou eu mesmo. Está falando, é Deus falando em primeira pessoa. Eu, Senhor, eu sou o primeiro. Estou em primeiro lugar, mas com o último. Ou seja, não deixo ninguém para trás. Mesmo quem parece que está em último, que está longe de mim, está acolhido no meu abraço, no meu amor. Eu estou amando até o último. Que também é tudo metáforas, tudo formas poéticas de dizer que Deus cuida de todos os seus filhos. Assim como aquele pastor que, na parábola de Jesus, que foi buscar aquela ovelha perdida, a última, vamos dizer assim, que estava... O amor de Deus também vem buscar todos nós, mesmo o último. Eu, o Senhor, o primeiro e com o último. E realmente Deus é o primeiro e único, o único poder que existe. E daí tem essa frase, que é Deus falando para cada um de nós, em Isaías 41, 10. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Então esse trecho é um dos favoritos meus e de muita gente, porque traz um conforto direto, é Deus falando com cada um de nós. Então, inúmeras vezes na minha vida eu já me lembrei desse trecho como uma forma de oração, escutando Deus falar isso para mim, e me trouxe conforto, alegria, força, em horas difíceis. E Deus continua, eis aqui o meu servo a quem sustém, o meu escolhido em quem a minha alma se compraz. E aqui então é a alma de Deus, que na verdade na ciência cristã um dos sinônimos de Deus é a alma. Mas aqui é Deus falando minha alma, meu ser, minha essência, quem eu sou, minha alma se compraz. Então ele se alegra com cada um de nós. Assim como um
pai, uma mãe, um avô se alegra com uma criança, né? Deus se alegra com cada um de nós. Isso é gostoso, né? A gente sentir que Deus se alegra conosco, né? Porque muito da teologia tradicional é o contrário, fala que Deus está bravo conosco. Enquanto a gente se apega a esses trechos, né, da Bíblia que estão tendo esse vislumbre, né, em que Deus se compraz em seus filhos, se alegra com cada um de nós. Então vamos aqui para a seção 1, Gênesis 12, né, versículo 1, que é muito bonito falar de Abrão, né? Ele ainda não tinha mudado o nome. Então, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei, e de ti farei uma grande nação. Então, vamos falar esse primeiro trecho, né? Vamos comentar. Tem muito simbolismo. E lembra que tudo que está na Bíblia vale para nós aqui também, né? O que seria Deus falando isso para nós? Sai da tua terra e da tua parentela, na casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De certa forma, Deus está falando isso para cada um de nós, mas de uma forma simbólica. Então, a terra, sai da tua terra, sai da materialidade e vem para a espiritualidade. Deus é espírito, Ele está nos convidando para a espiritualidade. Então, nesse sentido, Deus está falando conosco. Sai da materialidade, sai da tua parentela, ou seja, do que os outros pensam, que geralmente são pensamentos materialistas. Sejam eles parentes, sejam eles amigos, ou a crença geral pensa, né? Sai dessa tua parentela e da casa de teu pai, ou seja, desses antepassados materiais. Sai da crença em hereditariedade material, né? E vem para um novo lugar, para o reino de Deus. Vem para a espiritualidade, onde só existe Deus e o homem perfeito, né? Então essa é a terra que Deus quer nos mostrar, né? Essa nova terra. E depois Deus continua: e te abençoarei, e te engrandecerei o nome ou a natureza, sê tu uma bênção. Aqui mais uma verdade espiritual que serve para nós, né? Deus fala isso para nós: eu te abençoarei, e sê tu uma bênção. Então isso é mais do que um mandato de Deus, é uma lei de Deus, né? O que Deus... quando Deus nos criou, Ele deu esse mandato: sê tu uma bênção. É uma lei de Deus que cada um de nós é uma bênção. Isso se prova que desde criancinha, né, antes da gente fazer qualquer coisa por nosso próprio mérito, nós já somos uma bênção. Então, tivemos a visita na nossa igreja no domingo, de um casal que estava com uma bebê, né? Uma menina de cerca de 6 meses. E todo mundo queria pegá-la no colo e se alegrava demais com essa criança, né? Com essa bebê. E a bebê estava lá, ela não estava fazendo nada por próprio mérito, não tinha aprendido nada ainda, não estava estudando, nem trabalhando, nem... Ela só era, né? Ela é uma filha perfeita de Deus e ela é uma bênção simplesmente por ser, né? Deus já fez uma bênção. Isso é uma verdade para cada um de nós. Nós somos uma bênção. Claro que humanamente nos esforçamos, trabalhamos, estudamos para ser cada vez mais uma bênção, né? Na nossa profissão, na nossa família, nos nossos relacionamentos. Quanto mais a gente expressa a Deus na nossa vida, mais somos uma bênção. Então, óbvio que humanamente falando, tem pessoas que
deixam sua luz brilhar com mais intensidade, abençoam mais pessoas, outras menos. Agora, é importante a gente jamais aceitar que alguém não seja uma bênção, né? Isso é o caso de pessoas que cometem crimes, fazem coisas erradas. Né? Não somente crimes, mas simplesmente são egoístas. A gente sabe de muitos exemplos de pessoas que não estão propriamente sendo uma bênção no ponto de vista humano, né? E às vezes até sendo uma maldição, né? Então um ladrão, ele está amaldiçoando a pessoa que ele rouba, né? A pessoa que é roubada fica em estresse, né? Fica triste, chateada, abalada. É uma coisa muito maior do que só perder algo material, né? É você, justamente, essa coisa de estar sendo vítima do ódio é muito agressivo. Então essa pessoa que causou esse mal, ele está sendo um oposto, né? Uma maldição e não uma bênção. Então, é como se ele estivesse se opondo a tudo que Deus mandou para ele, tudo que Deus ordenou que ele seja uma bênção, ele está sendo o oposto, né? Uma maldição. Então, não podemos aceitar isso. É uma alegação do erro. É uma alegação de que a criação de Deus está se invertendo. Em vez de ser uma bênção, é uma maldição. Então, é uma base para a nossa oração, tanto para nós quanto para o outro, esse fato espiritual. Ser tu uma bênção. E podemos ter essa expectativa de que cada criatura de Deus é uma bênção. E o que acontece também, humanamente, é que, por exemplo, eu fui visitar uma tia minha, 2 semanas atrás, que ela está já muito idosa e não está se locomovendo, está precisando de ajuda o tempo todo, né? Precisa de cuidadora, o filho tem que ajudar ela a fazer tudo, ir no banheiro, comer, né? Ela está ali numa cadeira de roda. Então, qual é a alegação aí? É que essa criatura de Deus, essa filha de Deus, que sempre foi uma bênção, né? Porque, no caso, teve uma reunião familiar e nós estávamos vendo um monte de fotos da família. E essa minha tia sempre foi uma bênção, né? Você via ela desde criança nas fotos, sempre abençoando, brilhando. E ela sempre foi uma bênção. E parece que hoje, num estado de idade elevada, ela está sendo um fardo, já não seria uma maldição, mas um fardo, né, para a família, né, ter que cuidar dela, pagar a cuidadora, ou está sempre ali. Então, também, né, eu me pus a orar por ela com essa base, que ela é uma bênção. Ela não pode se tornar um fardo, né? Cada criatura perfeita de Deus é uma bênção, né? E então, não sei, assim, eu acho importante esse trecho, né? Esse fato espiritual, e é uma das verdades nas quais nos podemos apegar quando oramos, né? Seja para nós, seja para o outro, né? Ser tu uma bênção. E daí quando Deus falou isso para Abraão, o que ele fez? Ele desobedeceu? Não, ele obedeceu imediatamente, né? Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor. Será que nós estamos sendo obedientes como Abraão, né? Inclusive, tem um trecho que cita Abraão ali na carta aos Hebreus, né? Na Epístola aos Hebreus, que está falando da fé, né? Lembra, Hebreus 11,
capítulo 11, versículo 8, né? Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança. E partiu sem saber para onde ia. Quantas vezes Deus nos inspira a algo e a gente tem que obedecer por fé? A gente não sabe exatamente onde Deus está nos levando, porque Deus nos guia passo a passo. Então, muitas vezes, a gente ouve uma inspiração de Deus que é só um passo. E se a gente não obedece, a gente não vai saber o próximo passo, né? E se a gente quer saber para onde vai aquele caminho, a gente também não consegue saber, geralmente, né? A gente só sabe que Deus está nos guiando, assim como Abraão. Ele não sabia para onde ia, para onde estava indo, mas sabia que Deus estava guiando. E ele obedeceu e partiu sem saber para onde ia. Então, quão importante a gente ter essa mesma fé, né? Essa mesma coragem de seguir a inspiração de Deus, mesmo se a gente não sabe para onde ela está nos levando, né? A gente vai saber conforme a gente seguir o caminho, né? E daí em Gênesis 17, né, diz assim: quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Senhor Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Então, o que está falando aqui? É mais um fato espiritual. Anda na minha presença. Deus é onipresente, a gente nunca vai poder não andar na presença de Deus. Então isso é quase um fato consumado já. Nós sempre andamos na presença de Deus, porque Deus é onipresente, nunca podemos sair da presença de Deus. Agora, isso também tem um símbolo humano: anda na minha presença, ou seja, lembra que eu estou presente. Escuta, esteja sempre atento a mim, né? Anda na minha presença e ser perfeito. Então Deus já nos fez perfeitos, né? Então o que pode simbolizar isso? Lembra que você é perfeito, lembra que eu te fiz perfeito, né? Haja a partir dessa premissa, desse ponto de partida que você é perfeito, né? Anda na minha presença e ser perfeito. E aí podemos pensar: você está sempre na minha presença e você é perfeito, porque eu te fiz perfeito. E Deus lhe falou: quanto a mim, será contigo a minha aliança, e serás pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão. Então, Deus mudou o nome. E parece que ali na língua hebraica, né, esse A a mais é a primeira letra do alfabeto, né, o alfabeto hebraico, e parece que simboliza justamente essa natureza de Deus, essa presença de Deus. Então é como se no nome ou na natureza dele estivesse ali embutida a presença de Deus ou a natureza de Deus, porque eles achavam que o nome era a natureza, né? Então mudar o nome de Abrão para Abraão, esse A a mais simbolizava a natureza divina. Pelo menos foi uma explicação que a minha mãe deu ontem. Ela estava estudando hebraico, né, com um professor de Israel, né, que é israelita e brasileiro ao mesmo tempo. Ele dá aula de hebraico e minha mãe e outras pessoas da igreja de São Paulo aqui estavam fazendo curso com ele, né, e uma das coisas que ela aprendeu foi isso, né, que então para a gente Abraão não significa nada,
Mas para a cultura hebraica ali tinha um símbolo, uma simbologia, né, importante, né, de que estava embutido na natureza dele a natureza de Deus. E a gente sabe que teve outros personagens bíblicos que mudaram de nome também. Esse símbolo, que é um símbolo desse crescimento espiritual, né, desse deixar o velho homem pelo novo. Né, mudar de nome também olha, eu sou um novo homem. Né, eu aprendi tanto, eu estou tão melhor do que eu era antes que eu já até assumi um novo nome. Né? Isso aconteceu com Jacó, que depois daquela experiência de luta com o anjo, ele se chamou de Israel, e também com Pedro, né? Simão, que depois Jesus lhe deu o apelido de Pedro, né? Porque nessa pedra edificarei a minha igreja, nessa compreensão da rocha que é a verdade, né? Então Simão mudou para Simão Pedro e Saulo mudou para Paulo, né? Que ele era uma nova pessoa completamente, né? O Saulo que perseguia os cristãos e o Paulo que foi, né, um semeador do cristianismo, são duas pessoas completamente diferentes de certa forma. Ele assumiu um novo nome, que ele assumiu uma nova natureza, né? Então tem toda essa simbologia interessante. Parece que mais pessoas na Bíblia, mas eram personagens menos lembrados, né? Mais pessoas na Bíblia tiveram mudanças de nome. Então vamos aqui para o livro Ciência e Saúde com a Chave das Escrituras, de Mary Baker Eddy. Na página 71 lemos a alma com A maiúsculo, que é um sinônimo de Deus, né? Está escrito aqui, a alma é sinônimo do Espírito, Deus, o princípio divino, o princípio infinito, criador e governante, fora da forma finita e que as formas só refletem. Então, a alma está fora da forma finita, mas as formas refletem. Então, seja nós, no nosso corpo, refletimos a alma, quando uma obra de arte reflete a alma. Então, uma pintura é uma coisa material, né? É uma forma finita, mas que reflete a alma. Uma música reflete a alma, né? Geralmente todas as formas de arte refletem a alma, né? Essa alegria, essas qualidades divinas. Né? Então, a alma está fora da forma finita, mas as formas refletem. Na página 477, a alma é a substância, a vida e a inteligência do homem. Vamos orar por nós mesmos. A alma é a minha substância, a minha vida e a minha inteligência, a qual é individualizada, mas não na matéria. Na página 359, a prova da existência do espírito, da alma, só é palpável ao senso espiritual e não é perceptível aos sentidos materiais, que só tomam conhecimento daquilo que é o oposto do espírito. Então, uma das coisas interessantes na ciência cristã, né? Tenho sempre pensado muito na ciência cristã como ciência. O que faz uma ciência? Ela estuda fenômenos. Então, por exemplo, a ciência da física estuda o fenômeno da gravidade, né? E descobriu a lei da gravidade. Que existe essa lei, tem uma aceleração da gravidade, A gravidade sempre existiu, mas em algum momento da história humana surgiu a ciência da física que passou a estudar esse fenômeno da gravidade. E assim como uma das coisas que a ciência cristã descobriu e estuda, né, é quem é Deus, qual é a nossa identidade espiritual, e também a ciência cristã descobriu que temos um senso espiritual, ou seja, uma
capacidade inata que Deus nos deu de perceber as coisas espirituais, né? As coisas que não são visíveis ou perceptíveis com os 5 sentidos materiais. Isso é o nosso senso espiritual, nossa capacidade de perceber os fatos espirituais, né? E daí, o trecho na página 298 meio que explica em suas minúcias o que é esse senso espiritual, né? O que faz parte desse senso espiritual? Então, o senso espiritual, que contradiz os sentidos materiais, inclui intuição, esperança, fé, compreensão, fruição, realidade. A realidade é uma realidade espiritual, não é uma realidade material, né? E o que é fruição? É você fruir ou usufruir de algo, né? Você desfrutar, né, dessa verdade espiritual, degustar essa verdade espiritual. É como que você já está fruindo disso antes de estar perceptível materialmente. Como eu já falei antes aqui, muitas vezes eu estava com um problema físico, mas eu orava, né, a Deus e percebia já com o meu senso espiritual a saúde. Então, o corpo estava falando, você está doente, mas o meu senso espiritual estava percebendo a saúde. E estava usufruindo da saúde, fruindo, se alegrando com essa saúde que Deus me deu. Então, eu estava fruindo dessa saúde antes dela aparecer no meu corpo, né? Ela já era uma realidade na minha consciência. Assim como você pode fruir do suprimento, né? Se a sua conta no banco está zerada e você está orando por suprimento, né? Você pode perceber o suprimento infalível de Deus, mesmo antes dele se manifestar na sua experiência. É o que aconteceu com muita gente, é o que aconteceu com Jesus quando multiplicou os pães e os peixes, né? Ele estava fruindo do suprimento infalível de Deus ali antes desse suprimento aparecer, né? Ele estava vislumbrando tanto o infinito sustentador, que é a fonte infinita do suprimento, quanto o próprio suprimento. Esse suprimento infinito já estava na consciência dele, ele já estava fruindo disso. E daí se manifestou humanamente para todos, né, na forma da multiplicação dos pães e dos peixes. Né? Mas Jesus teve de usar o seu senso espiritual para perceber esse suprimento infalível de Deus, antes de que ele se tornasse visível a todos, né? Então, quão bonito é saber que nós temos esse senso espiritual, né? E a ciência cristã é a ciência que descobriu isso, né? E que pôs isso abertamente para nós, né? Apesar de que justamente muitas, né, esses personagens bíblicos, quase todos, né, usaram de certa forma desse senso espiritual, né? Ou seja, perceberam Deus pela fé, né, pela compreensão. E então eles tinham esse senso espiritual, só que nunca foi tão bem explicado minuciosamente quanto na ciência cristã, né? O que é esse senso espiritual? Agora, na página 308 também diz assim: os patriarcas, inspirados pela alma, ouviam a voz da verdade e falavam com Deus tão conscientemente como o homem fala com o homem. Realmente, temos histórias bíblicas em que a pessoa fala com Deus, mas hoje em dia eu tenho enfatizado bastante essa ideia de que realmente não há nada que precisamos dizer a Deus, né? Deus já sabe tudo. Então esse
falar com Deus, na verdade, é simplesmente escutar a Deus, né? Porque é Deus quem está falando. E a nossa posição é a de escuta, né? Escutar essa voz da verdade. Então, nós somos inspirados pela alma e escutamos a voz da verdade, né? Tão conscientemente quanto podemos escutar a voz de uma outra pessoa. Então, isso não é um privilégio dos patriarcas, é um privilégio de cada filho de Deus, de escutar a voz da verdade. E quanto maior a nossa espiritualidade, essa voz fica cada vez mais clara, a ponto de ser tão clara quanto a voz de um outro ser humano que fala conosco, né? Até às vezes mais forte, porque Deus está falando diretamente à nossa alma, né? Ao nosso senso espiritual. É a intercomunicação de Deus. A intercomunicação se faz sempre de Deus para a sua ideia, o homem. Então é uma comunicação interna. Nós existimos em Deus e Ele se comunica conosco, né? Mas é uma comunicação, né, interna, né, em pensamento. E ela pode ser até mais profunda do que uma comunicação verbal com uma outra pessoa, né? Vamos aqui para a seção 2, em João 8:31, né? Jesus, sabemos que aqui nesse momento ele estava, parece que ali no templo, estava conversando com vários judeus, né? Ele falou assim: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos e conhecereis a verdade vos libertará. Mas daí, uma galera que estava ali falou assim: espera aí, amiguinho, nós somos descendentes de Abraão e jamais fomos escravos de alguém, como dizes, tu sereis livres? Né? Aqui ele está falando daquele pessoal naquele momento, porque claro que os israelitas, descendentes de Abraão, já tinham sido escravos no Egito, mas aí ele estava falando ali daquela geração, né, que realmente não estava mais sendo escrava, apesar de que estava sob o jugo de Roma, né, do Império Romano. Não era uma escravidão, mas era uma opressão, né? Mas aqui eles duvidou de Jesus, mas você está falando ser escravo? A gente não é escravo, não é, né? E daí Jesus falou: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Se o Filho ou se o Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres, né? Então, o que ele está falando aqui, né? Outras formas de escravidão mais sutis que a escravidão antiga, né? A gente sabe que, infelizmente, durante quase toda a história da humanidade, houve escravidão, né? A gente aqui no Brasil conhece mais a escravidão africana, mas em toda a humanidade, infelizmente, em quase todos os países, houve alguma forma de escravidão humana, né? Escravidão por dívidas, né? Na Bíblia tem, às vezes, os próprios judeus escravidavam os próprios judeus por dívida, né? Então não era... é algo que nós, como humanidade, nos envergonhamos, né? De que algum dia isso foi verdade, né? Na humanidade. Mas, felizmente, crescemos espiritualmente, né? E hoje a escravidão pessoal está abolida em todos os países, né? Apesar de que, né, existem formas mais sutis de escravidão por dívida. Até hoje, né, às vezes a pessoa muda de país, é convidada para trabalhar num outro país e daí fica presa por dívidas. Então existem formas mais escondidas de escravidão humana, né? Mas ela é proibida, né, em todos os países. Agora, a senhora Ed está falando aqui, né, ela vai mencionar muito escravidão, ela está falando de uma outra forma de escravidão, né? E ela tem ali umas 5, 6 páginas, na página 224 até a 228, no Ciência e Saúde,
que ela fala direto de escravidão, assim, é muito interessante. Mas ela fala, olha, e é justamente, ela mostra como, quando ela descobriu a ciência cristã, em 1866, tinha acabado de ter a libertação da escravidão africana nos Estados Unidos. Foi em 1865 que foi decretada a abolição da escravatura, né, nos Estados Unidos. E ela descobriu a ciência cristã em 1866, um ano depois. Mas ela falou, olha, a ciência cristã nos liberta de uma escravidão muito mais sutil e mais, às vezes, pior, né? Porque a escravidão é a materialidade. Então, quantas pessoas são escravas da materialidade? Escravas, isso é uma forma que, no caso, a ciência cristã é uma medicina espiritual. E ela nos liberta já desde o começo do tratamento, né? Então, eu acho interessante comparar a medicina material com a medicina espiritual da ciência cristã, né? Porque a medicina material, ela é fundamentada em uma certa forma de escravidão à matéria, né? E ela inclui sofrimento em todos os aspectos do tratamento na medicina material, né? Então, você começa a sofrer de uma doença, e daí você vai para um hospital, você já vai ter que ficar esperando ali para ser atendido. E daí o médico vai mandar você fazer 200 exames. E cada exame desse é um sofrimento, né? E essa espera, e daí quando descobre o que é, e vai dar o tratamento geralmente envolve sofrimento, algum remédio, alguma coisa, alguma intervenção cirúrgica. Toda a medicina material envolve sofrimento. Já a medicina espiritual, ela é prazerosa desde o começo. Então, o corpo está sofrendo, eu vou direto para Deus. Não preciso. Deus é o meu médico. Eu não vou esperar em fila, eu não preciso ir para nenhum lugar, eu já estou na presença de Deus, eu já estou com o meu médico. E se voltar para Deus é um prazer imenso, mesmo que o corpo está sofrendo, meu espírito está em prazer se voltando a Deus de todo o coração, né? E daí eu vou usar a medicina da palavra de Deus, né? A verdade é um remédio de Deus para o erro de toda espécie. E a verdade é gostosa de receber, né? Você se alimentando dessa verdade, tomando esse remédio, é um remédio gostoso, é prazeroso. E você está sempre se levando acima do erro, né? Mesmo que o corpo continue gritando ou demore para ceder, o nosso pensamento está na verdade, né? E então ela é toda fundamentada no prazer espiritual, né? A cura metafísica, ela é um processo prazeroso, com uma cura muito mais eficaz, né? Que vai eliminar aquela crença para sempre, né? Geralmente, quando a pessoa é curada pela ciência cristã, aquele problema nunca mais volta, né? Porque foi erradicado da consciência, né? E nunca mais vai aparecer na experiência. Então, é tão importante a gente ver essas diferenças, né? E quando a pessoa, né, quando a gente fala para alguém que vai buscar esse tratamento metafísico, é óbvio que essa pessoa não entende, né? Porque ela só vai entender se ela experimentar, né? E ela acha que Deus é um ser lá no céu, e a gente fala, eu vou me tratar pela oração. As pessoas acham que oração é implorar para um Deus desconhecido que te cure. Não tem nada a ver com a oração na ciência cristã, né? Então, a ciência cristã é todo um outro nível de pensamento, de espiritualidade, e que nos leva muito mais alto, né, do que a materialidade, e nos abençoa infinitamente. Por isso que é a verdade divina que nos liberta do erro, nos liberta do sofrimento, né?
conhecereis a verdade, ela vos libertará de toda forma de escravidão. Né? Então, um vício é uma forma de escravidão. Né? Uma pessoa que está viciada ali no cigarrinho, ela é escrava do cigarro. Quem é viciado em drogas, ou em bebida, ou em sexo, ou em jogos, né, de azar, então, ela é escrava daquele vício. Né? E a ciência cristã pode nos libertar de qualquer forma de escravidão. Né? A verdade nos liberta de qualquer forma de escravidão. E aqui Jesus menciona Abraão, né? E ele fala assim, eu falo das coisas que vi junto do meu pai, vós, porém, falais do que vistes em vosso pai. Então lhe responderam, nosso pai é Abraão. E disse-lhe Jesus, vós, se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver meu dia, viu e regozijou-se. E daí eles duvidaram, né? Falaram, como assim? Você não tem nem 50 anos e já viu Abraão? Né? E daí ele falou aquela frase, né? Antes que Abraão existisse, eu sou. Né? O Cristo é. Não era eu, Jesus, era eu, o Cristo. A identidade espiritual já era. Né? Abraão vislumbrou o Cristo. Né? Todos os patriarcas, profetas vislumbraram o Cristo. Né? Essa identidade espiritual de cada um de nós. Essa verdade divina que cura. Então, e eu lendo esse trecho, né, recomendo que você faça, pegue esse capítulo 8 e leia inteiro. E às vezes parece até que Jesus está provocando essas pessoas, né? Porque ele fala coisas que são tão diferentes do que o senso humano, né, acreditaria, que para eles aquilo soou como uma provocação. Né? Mano, o que esse maluco está falando que ele, antes que Abraão existisse, ele era? Quer dizer, são coisas que humanamente não fazem sentido algum. Mas eu lendo aqui com calma, né, eu percebi que Jesus não estava de maneira alguma querendo provocá-los. Né? Ele só estava num estado mental tão elevado, né, ele estava vislumbrando tudo isso como verdade na consciência dele. E ele simplesmente expôs naturalmente, né, essa verdade divina que estava na consciência dele. Mas para o pensamento materialista aquilo soou como uma provocação. E por isso que eles pegaram em pedras para atirar nele, mas ele, né, saiu, né, do meio deles sem ser agredido, né, porque o Cristo não pode ser tocado, né, pelo ódio humano. Né? Mas é muito interessante essa história e mostra como Jesus, às vezes ele estava ali com mais esperteza humana, né? Parece que ele sabia, estava ali num ponto de vista mais próximo das pessoas com quem ele falava, e falava de um jeito que humanamente era mais aceitável. Né? Mas aqui não, ele estava tão elevado que falava coisas que o humano tinha mais dificuldade de entender. Né? E na página 30, no Ciência e Saúde, como ideal individual da verdade, Cristo Jesus veio para repreender o erro rabínico e todo o pecado, a doença e a morte, para indicar o caminho da verdade e da vida. Esse ideal foi demonstrado durante toda a carreira terrena de Jesus, e mostra a diferença entre o progênito ou a emanação, o filho da alma e o do senso material, a emanação da verdade e do erro. Na página 191, o pensamento humano tem de se libertar da materialidade e da escravidão que ele mesmo se impôs. Então, se você se coloca como servo da matéria, né, você está sendo escravo da matéria, escravo do corpo. Então, por exemplo, tem uma forma de escravidão que
eu ainda não consegui me libertar no dia a dia, né? É a crença de que eu preciso dormir 8 horas por dia para ficar bem. Então, tem pessoas que se libertaram dessa crença, né? E que dormem menos e se sentem muito bem, né? Eu, no meu dia a dia, ainda não me libertei. Ainda, meio que, se eu durmo menos que 8 horas, eu fico, né, geralmente um pouquinho mais cansado e tal. Mas em muitos momentos em que precisei, por causa que estava, né, trabalhando em demandas maiores e não tinha como dormir 8 horas, eu usei a ciência cristã, né, apliquei a verdade, elevei meu pensamento e consegui ficar bem mesmo dormindo pouco, né, mas é quase uma exceção, né, o ideal seria se fosse a regra, né, para mim, tá? Sempre livre, né, dessa crença de que eu preciso servir ao meu corpo com 8 horas de sono, né? É uma forma de servidão ao corpo. Não é nem ao corpo, a crença materialista, né? E daí cabe a cada um de nós pensar, né? Será que eu estou sendo servo de alguma crença materialista? Né? Sendo servo da matéria? Né? Então, tem pessoas que acham que não conseguem despertar sem tomar um cafezinho, né, de manhã. Não é pelo prazer de tomar o café, e sim uma crença em necessidade da cafeína, né? Então, ela está sendo, de certa forma, escrava da matéria, né? É uma escravidão sutil, que não causa problemas propriamente, mas sim, né? O ideal seria a gente estar sempre elevado acima da matéria, né? E a gente busca isso na ciência cristã. Espiritualizar nosso pensamento para se libertar mesmo das formas mais sutis de escravidão, né? Que aparentemente nem nos causam danos, né? É só o prazer mesmo de a gente estar vencendo as limitações materiais, né? Vencendo as crenças materiais, a gente sabe que isso faz bem, né? E claro, mas tem coisas menores que a gente acaba não dando muita bola, mas e realmente o mais importante é vencer as crenças consideradas maiores, né? Quer dizer, estar livre de vícios e de formas de escravidão mais perniciosas, né? Isso que é o mais importante. E a gente sabe que tanto a ciência cristã como o cristianismo, né, libertam, né? Então tem muitas pessoas que não conhecem a ciência cristã, mas conhecem a Bíblia e se voltam a Deus e conseguem, pela fé, se libertar, né, de vícios, de formas de escravidão, né? Então isso é muito bom, mostra que o amor de Deus está sempre atendendo à necessidade humana, né? Mas claro que uma das formas que o amor divino atende à necessidade humana é pela ciência cristã, né? Que traz esse conceito mais elevado de quem é Deus e de quem somos nós como imagem e semelhança de Deus, né? E esse conceito mais elevado nos dá bem mais base espiritual para a gente se libertar, né, da escravidão. Na página 191, o pensamento humano tem de se libertar da materialidade, tá, já li esse. Agora o próximo, 58, existe liberdade moral na alma. E o que é liberdade moral? Eu não tenho certeza, mas eu intuo que seja a liberdade de fazer o que é certo. Para mim, isso que significa liberdade moral. Porque às vezes a gente não se sente livre para fazer o que é certo, né? A gente acha que está preso a certos moldes, né? Então, por exemplo, eu imagino pessoas que estão trabalhando no exército da Rússia, por exemplo. Eles sabem que a guerra na Ucrânia é errada, sabem que a Ucrânia não fez nada para a Rússia e que é simplesmente um ditador que, com sede de poder e de uma arrogância, que fez essa guerra. Então, quem está trabalhando ali no exército não tem a liberdade moral de fazer o que é certo, ele se sente preso a fazer o que é errado, que é
a trabalhar nessa guerra, né? Mas a gente pode orar para saber que ninguém está separado da alma, que é Deus, e todos têm essa liberdade moral de fazer o que é certo, não estão presos ao erro. Talvez uma pessoa também que às vezes saiu, foi libertado da cadeia, mas teve que se envolver com o PCC, por exemplo, né? E daí ele, vamos dizer que alguém no PCC peça para ele fazer mais um crime e tal, ele se sente preso. Né? Vamos orar para saber que existe liberdade moral na alma, todos somos livres para fazer o que é certo. Né? Ou algum político que estava envolvido em algum esquema de corrupção, com outras pessoas ali, ele pode se arrepender no meio do caminho e se sentir coagido a continuar naquele esquema de corrupção. Né? Podemos saber que a alma vai lhe dar a liberdade moral de fazer o que é certo, né? E de abandonar aquela forma de corrupção. Né? Isso são 3 exemplos que me ocorreram agora, né? De improviso, mas é interessante a gente pensar, né? A liberdade moral na alma. Na página 224, um cristianismo mais elevado e mais prático, que demonstra justiça e atende às necessidades dos mortais, tanto na doença como na saúde, está batendo a porta desta época, pedindo entrada. Abrirás ou fecharás a porta a esse anjo visitante, que vem na quietude da mansidão, como veio outrora ao patriarca, ao meio-dia? E aqui, se não me engano, ela está se referindo a Abraão. Né? Então, se você abrir sua Bíblia no Gênesis 18, né, tem uma história em que Abraão está ali na sua tenda, no calor do meio-dia, né, e vê viajantes passando. E ele acolhe e faz questão de receber esses viajantes e de alimentá-los, né, de acolhê-los com hospitalidade. E ali estava um anjo de Deus que falou que Sara iria ter um filho, né, mesmo com 99 anos. E então eu acho que essa história que ela está se referindo, né, quando ela menciona aqui esse trecho de ciência e saúde, né? Então, aí em vez de o anjo, é a ciência cristã está batendo na nossa porta. A verdade divina está batendo. Abrirás ou fecharás a porta a esse anjo visitante, que vem na quietude da mansidão, como veio outrora ao patriarca ao meio-dia? Abraão abriu, vamos dizer assim, abriu a tenda a esses visitantes, a esses anjos. Cabe a nós também abrirmos a nossa consciência à ciência cristã. Né? E a gente vai perceber que está acolhendo anjos ou pensamentos de Deus que vêm ao homem, né, que nos libertam. Aí, no caso, aqueles anjos libertaram a Sara e a Abraão da crença na velhice, de que 2 pessoas anciãs não podem mais ter filhos. Então, era uma crença que até hoje, né, existe, mas a verdade divina os libertou dessa crença e eles tiveram um filho, né, na velhice. E é uma prova de que, na verdade, nem existe velhice, né? Só existe a eternidade. A verdade traz os elementos da liberdade. No teu estandarte está o lema inspirado pela alma. A escravidão será abolida. O poder de Deus traz libertação ao cativo. Nenhum poder pode resistir ao amor divino. Eu gosto de pensar, nenhum de nós pode resistir ao amor divino. Né? Ninguém pode resistir ao amor divino. E o que o amor divino faz? O amor divino corrige e governa o homem. Então, a gente não pode resistir a esse amor divino que nos corrige e nos governa. Então, eu sempre oro com essa verdade em relação a governantes, né? O próprio Vladimir Putin, ou
o ayatolá do Irã, né, a crença de que esses tiranos estão ali, né, governando um país com ódio, né, e com ganância, com sede de poder material e matando pessoas. Então, essas pessoas precisam de ajuda, né? Elas se degradaram moralmente a um nível inaceitável, né, a ponto de querer matar pessoas para fazer sua própria vontade. E o que eles precisam? Da nossa oração, né? E saber que eles não podem resistir ao amor divino que corrige e governa o homem. E nenhum de nós pode resistir ao amor divino que expulsa o medo. Então, se a gente está com medo, é porque aparentemente estamos resistindo ao amor divino que expulsa o medo. Né? Mas não podemos resistir ao amor divino. Nenhum de nós pode resistir ao amor divino. Então, isso é um fato espiritual. E justamente a nossa oração na ciência cristã é sempre afirmar fatos espirituais e negar o erro material. Né? E aqui é um fato espiritual, que nós não podemos resistir ao amor divino. Na seção 3, em Lucas 11, né, lemos que de uma feita estava Jesus orando em certo lugar, quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar. Né? Então ele os ensinou, ele deu a oração do Senhor. Mas aqui estamos em Lucas, né? A oração do Senhor que a gente conhece está em Mateus. E aqui as palavras que Jesus usou são um pouco diferentes. É mais simplificado essa oração. Né? Então, quando orares, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve, e não nos deixes cair em tentação. Você vê que a oração que Mateus, né, deu estava um pouco mais completa, é a oração que a gente adotou, né? Por quê? Porque ele tem afirmações, não só petições, né? Então, ela começa e termina com afirmações da verdade. Então, Pai nosso que estás nos céus, Pai nosso que és espiritual, né? Que não está na matéria, está no espírito. Então, isso é uma afirmação da verdade. E é um Pai que é de todos nós, não é só meu, não é só seu, é um Pai nosso. Então, olha que fato espiritual que está ali, né? E termina com um fato espiritual: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Né? Então, essas duas frases não são petições, são afirmações da verdade, que ajudam a elevar nosso pensamento à verdade. Né? E cada uma das frases da oração são importantes, né? E a senhora Ed nos dá a interpretação espiritual dessa oração, que não é um limite, é só uma interpretação. A gente sempre pode ampliar, né, em nossas orações essa compreensão do Pai Nosso. Né? E, né, por exemplo, santificado seja o teu nome, a tua natureza seja engrandecida. Né? Venha o teu reino, venha a minha consciência, a compreensão da verdade, né? O reino de Deus. Né? O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. A compreensão nossa, as ideias que nós precisamos para hoje, né? O nosso alimento espiritual para hoje, nossas inspirações para hoje, né? Deus nos dá. E Deus perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Né? Então, é um alerta para a gente estar sempre perdoando como a gente gostaria de ser perdoado. Né? E perdoar é destruir o pecado, né? Ou separar a pessoa do pecado. Reconhecer a identidade espiritual do outro, livre do pecado.
né? Não é autorizá-la a continuar pecando, é justamente saber que o pecado nunca fez parte da identidade espiritual dessa pessoa, né? E da nossa identidade espiritual. E não nos deixes cair em tentação, né? De pensar errado, de agir errado, de ter medo, de acreditar no erro. Então, tem muitas tentações que Deus nos ajuda a não cair em tentação, né? E eu tenho feito essa oração de uma forma um pouco diferente. Para mim, ela tem acontecido Deus falando isso para mim, né? Quando eu tenho orado o Pai Nosso, eu meio que não é eu falando, é Deus falando para mim, né? Daí sai um pouco diferente, né? Tem que, vamos dizer, Pai Nosso que estás nos céus, Deus fala para mim, eu sou o seu Pai, que sou espiritual, né? O meu nome, a minha natureza é todo-poderosa, né? Meu reino já veio, você está no meu reino, né? Eu faço a minha vontade, assim na terra como no céu, né? Então eu escuto Deus falando essas palavras para mim, né? Na voz dele. Eu te dou o seu pão de cada dia, né? Tudo que você precisa hoje eu estou te dando. Eu perdoo as suas dívidas, assim como você perdoa os seus devedores. Eu não deixo você cair em tentação, né? Mas eu te livro de toda a crença no mal, de todo o medo do mal, né? Pois meu é o reino, meu é o poder e minha é a glória para sempre. Então, tem sido tão gostoso, né, deixar Deus falar tudo isso para mim, né? E é uma forma de orar também, né? E daí Jesus continua, por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, bateis e abrir-se-vos-á. E é importante também isso, né? Humanamente, eu percebo que eu não tenho, na minha carreira, eu não obedeci muito esse mandato de Jesus, né? No caso, né, como eu trabalho com livros infantis, eu sinto que eu devo pedir mais, bater mais, né? Buscar mais, né? No caso, pedir mais atenção de editoras ou de pessoas do mercado editorial, né? Bater em mais portas, buscando oportunidades, né? Então, justamente buscar mais, né? Eu percebo que eu fui muito tímido, muito acanhado em obedecer esse mandamento aqui de Jesus, né? E eu percebo que pessoas que tiveram mais sucesso na carreira fazem mais isso, né? Pedem mais, buscam mais, batem mais, né? E Jesus deu exemplo, né, daquela, se não me engano, é uma viúva, que ele conta uma parábola, né, de uma viúva que vai lá importunar o vizinho ou o juiz. Acho que tem duas parábolas que ele fala mais ou menos isso, né? De uma pessoa pediu tanto que o outro teve que ceder, né? Mas muitos de nós, sim, nem temos que usar a intuição espiritual para saber qual é a melhor forma de ação, né? Em nossas carreiras, em nossas vidas, né? E não se deixar acanhar por pensamentos que não vêm de Deus, né? Que geralmente a serpente está falando, não pede, ele não vai te dar. Não bate, ele não vai abrir, né? E assim por diante. A serpente está sempre falando que vai dar errado. E às vezes a gente nem tenta, né? Agora Jesus falou para a gente tentar, né? E aqui na página 16... Nosso mestre ensinou a seus seguidores uma breve oração que, em sua homenagem, denominamos oração do Senhor. Nosso mestre disse, portanto, vós orareis assim, e a seguir deu aquela oração que abrange todas as necessidades humanas.
E será que essa oração abrange toda a necessidade humana? Ou seja, eu acho que qualquer um de nós pode sentir que sim, né? Eu não consigo imaginar uma situação humana em que eu esteja, em que a oração do Senhor não me traga conforto, né? Não eleve o meu pensamento para um patamar melhor. Então, realmente, não importa a necessidade humana, a oração do Senhor sempre pode nos ajudar, né? Porque ela ajuda a elevar nosso pensamento à verdade divina, né? A estar em comunhão com o Pai, né? E estar em comunhão com o Pai sempre é bom, né? E na página 15, para orar corretamente, temos de entrar no quarto e fechar a porta. Então, não é um quarto literal, né? É entrar na consciência e fechar a porta para a materialidade, né? Ou abrir essa comunicação com o Pai, né? Se voltar de todo o coração ao Pai e se fechar ao mundo e se abrir para o Espírito, né? Se fechar a matéria e se abrir para o Espírito. Então isso que é, entra no quarto, fecha a porta para a materialidade e abre-a para a espiritualidade, né? Temos de cerrar os lábios e silenciar os sentidos materiais. Aí, realmente, se a gente está falando materialmente, pode ser que, né, tem momentos que é interessante falar em voz alta a verdade, mas de maneira geral é melhor ficar quieto e só escutar a Deus, né? Por isso que ela falou, cerrar os lábios e silenciar os sentidos materiais. No silencioso santuário dos desejos fervorosos, temos de negar o pecado e declarar a totalidade de Deus. E aqui é uma coisa importante, né? Negar o erro e declarar a totalidade da verdade. Então, negar a doença e declarar a totalidade da vida que nos dá a saúde, né? Negar o pecado e declarar a totalidade da mente divina, da verdade, né? Do amor, né? E muitas vezes, para mim, essa frase, negar o pecado e declarar a totalidade de Deus, seria um resumo do que é uma oração científica, né? A oração de negar o erro e afirmar a verdade, que é o que acontece também na declaração científica do ser, né? Que a gente está, né, negando o erro e afirmando a verdade, né? Não há vida, verdade, inteligência nem substância na matéria. Nega o erro. Tudo é a mente infinita e sua manifestação infinita. Declara a verdade, né? Então, é uma estrutura de oração que a gente usa, né? Negar o erro e afirmar a verdade. Isso, só que justamente às vezes no nosso pensamento cotidiano, a gente faz uma anti-oração, né? A gente faz o oposto, a gente afirma o erro e nega a totalidade de Deus, né? Isso sem querer a gente faz. Então, se a gente falar, fulano está doente, coitado, né? Ou seja, você está afirmando a doença e negando a totalidade da vida de um Deus que proporciona saúde a todos os seus filhos, né? Harmonia, equilíbrio, ordem. Então, você está afirmando o erro e negando a verdade no momento que você fala que fulano está doente. Ou só pensa nisso, né? Ele fala, fulano é pecador. Pode ser, o fulano é ladrão, fulano é corrupto, fulano é... Qualquer afirmação do pecado. Você está afirmando o pecado, negando a totalidade de Deus, né? Negando que Deus é o pai e mãe dele, de que ele é um com o Pai e que é impecável, né? Negando a identidade espiritual daquela pessoa, né? E afirmando o erro. Então, a gente está fazendo uma anti-oração. Então, o ideal seria se nós estivéssemos tão alertas para nunca fazer uma anti-oração, né? Só negar o erro e afirmar a verdade.
Isso a gente ajuda todo o ambiente mental, né? Toda a atmosfera mental, se a gente está alerta, né? E nunca faz uma anti-oração. E o chato é que às vezes a gente faz uma oração e uma anti-oração, uma oração e uma anti-oração. Então, por exemplo, se tem alguma doença manifestando-se no meu corpo, eu vou lá, eu oro, nego a doença, afirmo a verdade, daí paro de orar, droga, continua doendo, que merda, que não sei o quê. Continuo, né? Então eu me volto ao espírito, depois me volto à matéria e fico desanimado. Ou seja, eu falar droga, continua doendo, é afirmar o erro, negar a verdade, né? Então, eu estou fazendo uma anti-oração. O ideal seria se eu me mantesse firme na verdade e não me voltasse para o erro, não acreditasse no erro, não lamentasse o erro, né? Cada vez que a gente faz isso, a gente está fazendo uma anti-oração. Na página 2, a oração não pode modificar a ciência do ser, mas tende a nos pôr em harmonia com essa ciência. Então aqui, o que é a ciência do existir ou a ciência do ser? É a realidade espiritual, é o que Deus tem ciência, é o que Deus conhece, né? É a verdade espiritual. Então, a oração não vai modificar a verdade espiritual, mas vai pôr o nosso pensamento em harmonia com essa verdade espiritual. Então, você não ora para mudar a realidade, mas sim para vislumbrar a realidade, para perceber essa realidade, entrar em comunhão com essa realidade, né? Porque Deus não conhece doença, Deus não conhece falta, Deus não conhece pecado. Isso não é uma realidade para Deus. E a oração é justamente vislumbrar a realidade divina, né? Então, se a gente ora com a ideia de mudar a realidade, a gente ainda está acreditando que o erro é a realidade. Então, falar, eu estou doente, eu preciso orar a Deus para me curar. Eu quero mudar um corpo doente para um corpo não doente, para um corpo saudável. Então, eu quero mudar a realidade. Você está partindo do erro. O ideal seria, eu não quero mudar nada, eu só quero vislumbrar a realidade que eu sou uma ideia espiritual e perfeita de Deus. 100% saudável. Eu sou 100% espiritual, não sou material. É que eu estou intacto, nenhuma doença jamais me tocou, né? Então você está indo para a realidade divina e não querendo mudar uma suposta realidade material, né? Então, é justamente por isso que a gente sempre parte de que a doença é um sonho do qual precisa ser despertado. Então o sonho não é uma realidade. O sonho é um sonho, né? É uma ilusão. Então, a oração é para a gente sair do sonho e ir para a realidade, né? Ou despertar do sonho e descobrir a realidade espiritual, né? Então, por exemplo, hoje eu estava sonhando que eu estava num... Cara, o que era mesmo? Era um sonho ruim. Eu estava num problema ali, que eu não conseguia resolver. E daí, quando eu despertei, não estava com problema nenhum, né? Era só um sonho. E é assim que a ciência cristã nos liberta, né? Ela mostra que todo o erro é um sonho. E agora, a oração é buscar a verdade, buscar sair do sonho, não melhorar o sonho, né? Não modificar o sonho, sim despertar do sonho. Então, por isso que a oração não pode modificar a realidade, ela vai pôr o nosso pensamento em harmonia com a realidade.
E lembra que do ponto de vista de Deus nunca houve um desvio da harmonia, nenhum retorno à harmonia, mas sim que a ordem divina ou lei espiritual, na qual Deus e tudo o que Ele cria são perfeitos e eternos, permanece inalterada em sua história eterna. Então a oração é a gente descobrir essa realidade que permanece inalterada, de Deus perfeito, homem perfeito. Iremos nós implorar por algo mais junto à fonte aberta, da qual jorra mais do que aceitamos? Que isso? A gente não ora para pedir a Deus por algo mais. Deus já nos está dando tudo. Muito mais do que a gente pode aceitar. Então, orar não é pedir mais, é sim se voltar à fonte e receber o que Deus já está nos dando. Então, iremos nós implorar por algo mais junto à fonte aberta da qual jorra mais do que aceitamos. E realmente, Deus nos dá o bem infinito. Humanamente é impossível a gente aceitar todo o bem que vem de Deus, porque é infinito. A gente ora para perceber um pouco mais, cada vez mais desse bem infinito, receber mais do que Deus já está dando, e não pedir algo que Ele não está dando. E na página 60, a alma tem recursos infinitos para abençoar a humanidade. É muito bonito esse trecho, eu gosto de desdobrá-lo nos 7 sinônimos de Deus. E pensar o que é esses recursos infinitos. Que recursos são esses? E a gente pode ter um vislumbre quando a gente pensa nos sinônimos. Então, a mente tem inteligência, sabedoria, tem ideias infinitas para abençoar a humanidade. Esse é o recurso que a mente divina nos dá, os recursos infinitos. O espírito tem espiritualidade, coragem, força infinita para abençoar a humanidade. A alma tem alegria e ânimo infinitos para abençoar a humanidade. O princípio tem disciplina, ordem, equilíbrio infinitos para abençoar a humanidade. Todos nós precisamos de ordem e de equilíbrio. É um recurso que Deus nos dá. A vida nos dá saúde, vitalidade infinitas. Então é um recurso que a vida nos dá. E a verdade nos dá honestidade, integridade. A verdade em si, ela expulsa o erro, ela é poderosa. Então ela tem recursos infinitos para nos abençoar. E o amor, tem amor infinito para nos abençoar, amorosidade, bondade, paciência infinita, que nós precisamos de tudo isso. E Deus nos dá toda essa amorosidade, toda a paciência, para abençoar a humanidade. Então a alma tem recursos infinitos para nos abençoar, e seria mais fácil alcançar a felicidade e conservá-la em nosso poder se a buscássemos na alma. Geralmente a gente busca a felicidade em pessoas, ou em um lugar, ou em uma coisa. Eu vou buscar a felicidade num carro, ou numa caixa de bombons, ou vou buscar a felicidade numa pessoa, eu quero que ela me ame, ou buscar a felicidade numa viagem, num lugar, se eu morar naquele lugar, daí eu vou ser feliz. Não, a felicidade seria alcançada mais facilmente, estaria mais segura em nosso poder, se a buscássemos na alma. A alma está sempre conosco. Então, uma pessoa, se eu busco a felicidade numa pessoa e essa pessoa vai embora, eu perdi a felicidade, Agora, se eu busco na alma, eu sempre vou ter a alma nunca vai embora, Eu me movo e existo na alma, Então, se eu busco a felicidade num emprego e de repente eu perco esse emprego, eu perdi a felicidade. Agora, se eu busco a felicidade em Deus, eu nunca vou perder a Deus, Deus é onipresente, onipotente, onisciente.
É meu pai e mãe para sempre. Né? Então, se a gente busca a felicidade em Deus, nunca vamos perder a felicidade. Aqui na seção 4, né? Aqui tem duas histórias de cura, uma que Jesus ressuscitou a filha de Jairo e depois que ele curou 2 cegos, né? E daí em Ciência e Saúde diz assim, na página 316, Jesus representou o Cristo, a verdadeira ideia de Deus. E o Cristo apresenta o homem indestrutível. É legal que tem representa e apresenta, né? E tem Jesus e tem o Cristo. Então então o Jesus, o homem, Jesus representou o Cristo, a natureza divina, a identidade espiritual de cada um, né? A verdadeira ideia de Deus. Então eu posso substituir o meu nome aqui. Eu represento o Cristo, a verdadeira ideia de Deus. Já o Cristo me apresenta como indestrutível. O Cristo apresenta a cada um de nós como indestrutível, a quem o Espírito cria, constitui e governa. Lembra que eu já mencionei isso, né? Imagine você chegando num lugar onde você não conhece ninguém, mas você está com um amigo que conhece todo mundo. O amigo vai te apresentar. Esse aqui é o Flávio. Ele é escritor de livros infantis, ele vai falar alguma coisa sobre você. Imagina o Cristo te apresentando para o mundo. Fala, esse aqui é o Flávio, né? Ele é indestrutível. E o Espírito o criou, o Espírito o constitui e o Espírito o governa. Então é assim que o Cristo vai nos apresentar para o mundo, né? É uma maneira bem diferente. Ele está apresentando nossa identidade espiritual, não nossa identidade humana, né? E na página 167, deveríamos implorar a um Deus corpóreo que cure os doentes por sua vontade pessoal? Ou devemos compreender o infinito princípio divino que cura? Então é isso. Orar na ciência cristã não é implorar a Deus para curar, né, algo material. E daí você está partindo do erro de que aquela doença existe e de que um Deus lá longe talvez possa nos ouvir e nos curar, né? Não, orar na ciência cristã é justamente compreender o princípio divino que cura. Porque esse princípio expulsa o erro, né? Expulsa o medo. E sem a crença nem o medo, a doença não pode continuar, porque o que dá base para a doença é a crença na doença e o medo da doença. E a verdade expulsa a crença e o medo, né? Ou seja, cura. Na página 120, a alma imutável e eterna é o espírito, e o homem coexiste com a alma, Deus, e a reflete, pois o homem é a imagem de Deus. Então, a ideia de que nós coexistimos com a alma, com Deus, né? É maravilhoso isso. Na página 302, o corpo e a mente materiais são temporais, mas o homem real é espiritual e eterno. Ou seja, o corpo e a mente materiais não somos nós. Nós somos espirituais e eternos. A nossa identidade verdadeira é espiritual. O homem real não perde a sua identidade, mas sim a encontra graças a essa explicação. Encontra a sua identidade espiritual. Pois por meio dessa explicação, a consciente infinitude da existência e de toda identidade é discernida e permanece inalterada. Então, cada um de nós, né, tem essa consciente infinitude da existência, né, e de toda identidade. Então, eu fico pensando nas pessoas que já se foram, não estão mais no nosso estado aqui de experiência humana, né? Tem muitos colegas de igreja, além do meu pai, que já, por um ponto de vista humano, são falecidos, mas eles estão vivos, né? Só em outro plano de experiência. É por isso que essa
eles têm essa consciente infinitude da existência e de toda a identidade. A identidade deles continua, a existência deles continua, é infinita em Deus, né? E ela permanece inalterada, mesmo depois do que a gente chama morte. Erroneamente chamamos morte porque não existe morte, né? Porque a vida é tudo, né? Na página 420, se for necessário sacudir a mente mortal para lhe destruir o sonho de sofrimento, não é uma realidade de sofrimento, é um sonho de sofrimento, né? O sofrimento parece real, mas é um sonho, né? Seja um sofrimento físico, seja um sofrimento mental, né, ou psicológico, né? É um sonho de sofrimento. Se for necessário sacudir a mente mortal para lhe destruir o sonho de sofrimento, dize com veemência a teu paciente, ou a você mesmo, né? Se você for o paciente, que você precisa despertar, né? Faz com que ele deixe de olhar o falso testemunho dos sentidos, e assim veja os fatos harmoniosos da alma e do ser imortal. E é isso, o que nos traz sofrimento é o falso testemunho dos sentidos. Se a gente deixa de olhar o falso testemunho dos sentidos, né, e olha os fatos harmoniosos da alma e do ser imortal, né, a gente abandona o sofrimento, né? Página 210. Por saber que a alma e seus atributos são eternamente manifestados pelo homem, né? O amor e seus atributos, a vida e seus atributos, a mente e seus atributos, né? O mestre curava os doentes, restabelecia a visão ao cego, a audição aos surdos, o uso dos pés aos coxos, trazendo assim à luz a ação científica da mente divina sobre mentes e corpos humanos e proporcionando melhor compreensão a respeito da alma e da salvação. Na página 41, tal como o nosso mestre, precisamos abandonar o senso material para entrar no senso espiritual do ser, né, de quem somos, de quem Deus é e de quem nós somos. Na seção 5, Salmo 121, versículos 7 e 8. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma, guardará a tua essência, né, guardará a tua consciência. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. Então, a nossa saída da materialidade é a nossa entrada na espiritualidade, né? O Senhor guardará. E em Atos, temos aquela história bem conhecida, Atos 20, né, versículo 9, um jovem chamado Eutico, né? Então a gente sabe que Paulo estava aqui se despedindo de uma comunidade que ele visitou, né? Ficou ali um período e ele ia embarcar num barco no dia seguinte, mas naquela noite ele fez uma grande reunião ali com aqueles discípulos, né? E um jovem chamado Eutico estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, porque a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu. E ainda lhes falou largamente até o romper da alva. E assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Então é muito bonita essa história, né? Eu admiro muito o estado mental elevado de Paulo, né, nesse momento. Então, se ele não tivesse com um pensamento elevado, ele poderia ter escutado sugestões da mente mortal, né, que poderiam... Então, por exemplo, se você está dando um discurso
E lembra que muitos acusavam Paulo de ser tagarela, né? Lembra quando ele estava em Atenas falando, daí o pessoal falou, quem é esse tagarela? O que ele está falando? Né? E aqui talvez tivesse pessoas dentro da multidão ali, dentro do grupo, que estavam falando, pô, esse cara está falando demais, já passou da meia-noite, esse cara continua falando. E não sabemos, mas Paulo não estava, né, sujeito a esse estado mental, ele estava ali elevado na verdade. E se ele estava falando é porque Deus o estava inspirando a falar, né? Ele não fazia nada sem Deus. E agora, quando esse cara caiu, pode ter vindo a sugestão de Paulo. Quem mandou ficar falando muito? Podia ter terminado esse discurso antes. A culpa é sua, Paulo. Né? Mas se essa vozinha do erro estava ali, Paulo não deu ouvidos. Ele só ouviu a voz da verdade, né? A voz da vida, a voz do amor divino. Né? E, né, trouxe esse amor, trouxe essa verdade ali para a situação, abraçou esse menino e falou, não vos perturbeis, porque a vida nele está, porque a vida é Deus. E nada pode separá-lo do amor de Deus. E a gente vai ver aqui no Ciência e Saúde, página 306, as inumeráveis formas do pensamento mortal que se manifestam como matéria, não são mais perceptíveis nem mais reais para os sentidos materiais do que as formas criadas pela alma o são para o senso espiritual, que reconhece que a vida é permanente. Então é bonito esse trecho, assim como as coisas materiais são perceptíveis aos nossos sentidos materiais, as coisas espirituais, os fatos espirituais, como saúde, harmonia, vitalidade, né, vida, ordem, equilíbrio, né, são perceptíveis ao senso espiritual. E é o que Paulo percebeu espiritualmente a vida. Enquanto os outros viram um homem morto, Paulo viu um homem vivo, inseparável da vida, ou seja, ele estava usando o senso espiritual, né? Que percebeu, que reconhece que a vida é permanente. Né? E aqui fala, imperturbada em meio ao testemunho gritante dos sentidos materiais. A ciência está desdobrando para os mortais o imutável, harmonioso, divino princípio, está desdobrando a vida e o universo sempre presentes e eternos. Então a ciência é o que Deus tem ciência, o que Deus sabe. Então Paulo estava ali em tamanha comunhão com Deus, que ele só podia saber o que Deus sabe. E Deus não sabe da morte, Deus só sabe da vida. Né? E essa ciência, né, essa consciência da verdade, essa consciência divina da verdade, ela é imperturbada em meio ao testemunho gritante dos sentidos materiais. Então o testemunho dos sentidos materiais gritava morte, mas o senso espiritual de Paulo só percebeu a vida, né? Porque estava imperturbado ao testemunho gritante dos sentidos materiais. A ciência é soberana, né? O que Deus sabe é soberano, é a verdade divina absoluta. Né? O homem de Deus criado espiritualmente não é material, não é mortal, não é sujeito a um acidente, a uma queda e a uma morte. Né? O homem de Deus criado espiritualmente é espiritual e imortal. É isso que Paulo percebeu. Na página 397, né? Quando acontece um acidente, pensas ou exclamas, estou ferido, ou eu me machuquei. Né? Em inglês a palavra é I'm hurt, né? Eu estou machucado. Teu pensamento é mais poderoso do que as suas palavras, mais poderoso do que o próprio acidente para tornar real o ferimento. Então, o que a senhora Ed está falando aqui é um fato que a ciência cristã descobriu, que a realidade é mental, não é material. Parece que aconteceu algo material, um acidente,
mas é a sua mentalidade que vai aceitar aquele acidente e vai trazer as consequências daquele acidente à tona. É o seu pensamento, eu me machuquei, é mais poderoso do que o próprio acidente para te machucar. Né? Tanto que tem pessoas que se machucam sem acontecer nada. Né? Ela simplesmente acreditou no erro. Né? E o erro se manifesta no corpo. Existem casos, claro que não são tantos. Geralmente acredita-se que precisa de alguma coisa externa para causar um mal. Né? Mas, infelizmente, às vezes é só o interno. Né? A pessoa acredita tanto no erro que aquele erro pode se manifestar. Né? Como no caso... Vocês lembram que na época da pandemia, né, tinha pessoas que não foram expostas ao vírus, que estavam fazendo tudo direitinho. Não saíam de casa e pegaram o Covid. Por quê? Pegaram mentalmente. Né? Aceitavam com a crença no vírus e no medo do vírus. E mesmo sem ter contato com o vírus, pegaram. Porque era mental, não era físico. Né? Isso é falar, eu estou doente. Se você fala com bastante convicção, eu estou doente, você vai ficar doente. Né? Independente da situação material. E aqui é a mesma coisa. Se acontece um acidente e você fala, estou ferido, é essa afirmação mental, você fala ou pensa, né? Ela é mais poderosa do que o próprio acidente. Por isso que a gente tem que estar alerta. Né? Agora, inverte o processo. É o que a senhora Ed está falando, inverte o processo. Declara, eu não estou ferido. E compreende a razão disso. Né? Em inglês é understand the reason why. Né? A razão por quê. Por que disso. Né? Então, qual é a razão? Por que eu não estou machucado? E cada um de nós... Ela não diz aqui explicitamente qual é a razão. Ela confia que Deus vai nos revelar para cada situação a inspiração que a gente precisa, essa razão por que não estamos machucados. Né? Mas a gente pode pensar em algumas razões. Por que eu não estou machucado? Por quê? Porque eu sou espiritual. Uma ideia espiritual não se machuca. Uma ideia espiritual não pode se chocar com um objeto material. Duas ideias espirituais não podem se chocar uma com a outra. Então, são fatos espirituais que a gente pode se apoiar para entender a razão por que nós não estamos machucados. Por quê? Por que eu não estou machucado? Porque eu estou sempre sob a direção infalível de Deus. Eu jamais posso sofrer um acidente. Eu só posso estar sujeito a Deus, a direção infalível de Deus. Não há acidentes, né? Então, são alguns exemplos de ideias verdadeiras que a gente pode se apoiar nesse momento. Mas não é fácil, né? Pelo menos para mim, eu acho um pouco difícil não acreditar no falso testemunho dos sentidos materiais quando há uma alegação de acidente, né? Inverte esse processo, né? Declara que não estás ferido e compreende a razão disso. Verás que os bons efeitos que daí resultam estão em exata proporção à tua descrença em relação à física e à tua fidelidade à metafísica. Né? Aqui no inglês está um pouco diferente do que está na tradução. Né? Disbelief in physics, ou seja, descrença na física e fidelidade à metafísica. Então a ciência está mostrando a metafísica, aquilo que é além do físico. Então quanto mais fidelidade à metafísica e mais descrença em relação à física, melhor vão ser os resultados. Né? Mas é muito difícil porque a gente tem muita crença na física, né? Na materialidade. O nosso pensamento está muito acostumado a acreditar na matéria, que tudo é material.
né? Então, a ciência cristã nos ensina a desacreditar na matéria e acreditar mais no espírito, né? E na proporção que a gente consegue isso, melhor vai ser, né, os resultados. Ou seja, a compreensão de que Deus é tudo, como as Escrituras declaram que Ele é, né? Então, na proporção da nossa confiança em que Deus é tudo, Deus é o infinito sustentador, é quem nos dirige e é o nosso ser, né? É a fonte do nosso ser. Na proporção disso, a gente não vai se machucar, né? E tem casos que pessoas que sofreram acidentes e não se machucaram, né? Ou que foram aos poucos vencendo os efeitos de um acidente. Porque o que acontece muitas vezes é que a gente se machuca, a gente acredita no acidente. A gente não está tão alerta como ela está nos recomendando aqui. A gente acaba aceitando, eu me machuquei sim. E daí só depois que eu vou orar. Mas mesmo assim é bom, porque nunca é tarde para se voltar à realidade espiritual, né? E a compreender cada vez mais a realidade espiritual de que você não se machucou. Ela continua sendo verdade, né? Mesmo que os sentidos digam que você se machucou, a realidade espiritual é que você não se machucou, porque você é espiritual, né? Então nunca é tarde para inverter esse processo. Mas geralmente se você faz bem cedo, é melhor, né? Porque você já de cara não acredita no erro. Já é mais fácil de vencer o erro. Na página 302, a ciência do ser revela que o homem é perfeito, assim como o Pai é perfeito, porque a alma ou a mente do homem espiritual é Deus, o princípio divino de todo ser, né? Em inglês, the divine principle of all being, né? O princípio divino de todo ser, ou de toda a existência, né? E porque esse homem real é governado pela alma, não pelos sentidos, pela lei do espírito, não pelas chamadas leis da matéria. Página 303. Quando a evidência que estava diante dos sentidos materiais cedeu ao senso espiritual, o apóstolo declarou que nada podia separá-lo de Deus, do doce senso e da doce presença da vida e da verdade, né? E provavelmente é o que ele pensou aqui no caso do Eutico, né? Ele pensou que nada podia separar o Eutico de Deus, né? Da vida e da verdade, né? A ignorância e a crença errônea baseada em um senso material das coisas é o que oculta a beleza e o bem espirituais. Então, a ignorância em relação à realidade espiritual, né? Em relação a Deus e sua criação. Né? E por isso, compreendendo isso, Paulo disse, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem os acidentes, nem um assalto, nada, né? Nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus. E daí tem essa frase interessante que, né, essa é a doutrina da ciência cristã, que o amor divino não pode ser privado de sua manifestação. É interessante pensar nessa sequência no momento aqui do acidente do Eutico, né? Qual era a alegação ali que Paulo teve que enfrentar? A alegação é de que a vida divina pode ser privada de sua manifestação, o Eutico, né? Mas a vida divina não pode ser privada de nenhum de nós, né? Ela precisa de cada um de nós para se manifestar plenamente, né? Que a alegria foi convertida em tristeza, né? A alegação ali é que aquela alegria daquele evento, né, dessa reunião de cristãos falando da verdade, pôde ser convertida em tristeza por causa de um acidente, né? Mas Paulo falou, não, a alegria não pode ser convertida em tristeza, né? Ele
intuiu isso, essa verdade divina. O bem não pode produzir o mal. O bem, que é esse evento, essa reunião de cristãos, não pode produzir o mal, um acidente, né? Então, todas essas verdades aqui estavam na consciência de Paulo, quer explicitamente ou quer só intuitivamente, né? Mas o amor divino não pode ser privado de sua manifestação, a alegria não pode ser concorrente de tristeza, porque a tristeza não tem domínio sobre a alegria. O bem jamais pode produzir o mal, e a matéria jamais pode produzir a mente, nem a vida resultar na morte, né? A vida só resulta na vida. Então é bem interessante. Vamos aqui para a seção 6, em Gênesis 5, versículos 23 e 24, fala de Enoque. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Então lembra que Enoque é uma das 3 pessoas na Bíblia que foram trasladados, né, que não viram a morte. Enoque, Elias e Jesus, né, os 3 que ascenderam. Em Hebreus 11, menciona Enoque, né? É o mesmo capítulo que fala da fé e que fala Abraão, quando chamado, obedeceu e foi para um lugar que ele não conhecia, né? Depois, antes de Abraão, fala de Enoque, fala, pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. E daí depois ele continua, fala, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas aqui, justamente, Deus já se agrada de cada um de nós. Então o objetivo não é agradar a Deus, sim se agradar de Deus. Sem fé a gente não consegue se agradar de Deus, porque a gente não percebe a Deus, né? Em Isaías 58, 11, o Senhor te guiará continuamente, fartará a sua alma, fartará o seu senso espiritual até em lugares áridos, fortificará os teus ossos, serás como um jardim regado, como um manancial cujas águas jamais faltam. Já teve pessoas que estavam com problemas nos ossos e oraram com esse trecho, né? Falando que o Senhor fortificará os seus ossos, fortificará a tua essência, né? A tua substância. Que nossa substância não é material, mas se a alegação do erro é um problema no osso, podemos orar com esse trecho, né? E na página 598, o tempo é um pensamento mortal. É interessante isso, porque muitas vezes, né, a gente acredita que precisa de mais tempo, né? Mas eu preciso de mais pensamento mortal? Não, a gente precisa da eternidade, né? Libertar-se das limitações do tempo, né? O tempo é uma crença humana, não é uma realidade espiritual, né? Então o tempo é um pensamento mortal, cujo divisor é o ano solar. A eternidade é a maneira como Deus mede os anos repletos de alma. Em inglês, a eternidade é a medida de Deus. É interessante porque a própria palavra medida traz embutido uma ideia de limitação. Toda medida é limitada, né? Agora está falando que o infinito é a medida de Deus, né? Deus não mede com a finitude, Deus mede com a infinitude. Então é interessante, parece uma maneira poética que a senhora Ed usou aqui para explicar um fato espiritual, né? A eternidade é a medida de Deus para os anos repletos de alma. E realmente, quando nossos anos, nossos momentos estão repletos de alma, nós estamos na eternidade, né? Desfrutando da eternidade, né? Dessa libertação das limitações do tempo, né? Da crença em tempo. Lembra que uma coisa muito sutil é acreditar que o tempo vai curar, né?
E se você acredita que o tempo vai curar, você está dando poder ao tempo, né? E a gente só vai dar poder a Deus. Deus é o único poder que existe, né? Se a gente acredita que o tempo tem poder de curar, a gente vai ter que necessariamente acreditar na outra face da mesma moeda, que o tempo tem poder de destruir, né? Através do envelhecimento, né? A passagem do tempo vai destruindo o nosso ser. Isso é uma crença coletiva. Então, se a gente não quer esse outro lado da moeda, não vamos acreditar no lado bom da moeda, que o tempo cura, né? A passagem de tempo vai curar. Não, é Deus que cura, né? Deus é o único poder que existe, né? E aqui tem um trecho que no português está o existir é santidade, mas no original é só ser é santidade, né? Being is holiness. Então, o ser, você é como o eu sou. A gente não pode ser separado de Deus, do eu sou, né? Então, esse ser em Deus, ser junto com o eu sou, é santidade, harmonia, imortalidade. Já está provado que um conhecimento disso, ainda que em pequeno grau, elevará o padrão físico e moral dos mortais. Aumentará a longevidade, purificará e elevará o caráter. Assim, o progresso destruirá finalmente todo o erro e trará a imortalidade à luz. E o último trecho está na página 247. A imortalidade, isenta de velhice e decadência, tem uma glória que lhe é própria, a radiância da alma. Então, a nossa imortalidade é isenta de velhice e decadência. A palavra em inglês não é decrepitude, é decadente, né? E qualquer forma de decadência, seja física, seja moral, né? A imortalidade é isenta de velhice e decadência. E ela tem uma glória que lhe é própria, a radiância da alma, a radiância do amor, a radiância da vida, a radiância da verdade, né? Então, olha que banquete espiritual que a gente teve hoje com essa lição, né? Sou muito grato por todas essas verdades que nos ajudam tanto. Então, até a próxima.